Da manhã em ponto, sexta-feira, 17 de março de 2023, início do Jornal da Bandeirantes Gente, que vai ao ar até às 10 horas da manhã, aqui no seu rádio e também pela internet com imagem, pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial e também o Facebook da Rádio Bandeirantes. Meus amigos, Ricardo Lewandowski, um dos ministros mais polêmicos do Supremo Tribunal Federal, decidiu suspender a regra que proíbe indicação política para cargo em estatal. A decisão derruba a restrição da nomeação de integrantes do governo federal, estadual, municipal para as diretorias das empresas administradas pelo poder público. Lewandowski atendeu um pedido do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, que questionava um trecho da lei das estatais que trata do assunto. A ação foi discutida em plenário, mas teve um pedido de vista do ministro André Mendonça, que suspendeu o julgamento. O pedido de vista é quando o ministro pede ali mais tempo para analisar o caso. De forma bem apressada, o ministro Ricardo Lewandowski, que já tinha proferido seu voto, ele acabou concedendo uma liminar para autorizar, então, indicação política para as estatais. Esse foi um dos grandes avanços que nós tivemos nos últimos tempos no Brasil. Proibir o loteamento político das estatais. Isso acabou com a corrupção nas estatais. Isso fez com que estatais passassem a dar lucro, como, por exemplo, aconteceu com o Banco do Brasil. Porque a equação ela é muito simples de ser entendida. Você tirou ali um político que estava ali ocupando o cargo só para que o partido dele pudesse fazer base com o governo, para articulação política, o chamado, a cooperação entre os partidos, que na verdade é uma cooptação, porque você tem uma troca de favores, é um toma lá da cá. Mas nós tivemos essa mudança então na legislação, no governo Michel Temer, que foi muito aplaudida e já tem os seus resultados para serem observados. Não é uma coisa de agora, que acabou de ser decidida e o ministro, numa liminar, precisou de forma urgente modificar o rumo das coisas por enxergar que aquela norma não é constitucional. Tanto tempo se passou, o balanço é positivo. A única explicação para isso é a conveniência partidária daquele que tomou a decisão com o partido que está solicitando essa alteração e questionando a constitucionalidade dessa lei. O ideal mesmo era que o ministro Lewandowski aguardasse a manifestação dos seus pares. Se um deles precisa de mais tempo para analisar, isso é plenamente possível. Quanto tempo que o ministro Gilmar Mendes ficou sentado em cima da cláusula de barreira? Vocês lembram? Anos e anos esperando, até que em determinado momento era conveniente e aquilo acabou sendo julgado. O próprio ministro Lewandowski guardou em seu gabinete aí muitos processos importantes que poderiam ter sido julgados de uma forma muito mais ágil, mas não. Aí tem sim um componente partidário, tem um componente ideológico muito próximo. O ministro participou outro dia de evento do Sem Terra, ele está próximo da sua aposentadoria, Então se vê no direito aí de tomar esse tipo de decisão. O que a gente precisa cobrar aqui são decisões plurais do Supremo Tribunal Federal, não decisões singulares, não decisões de apenas um ministro, porque aí você concentra, muito poder na mão de um só, e na verdade não é isso que preza o direito brasileiro. Para vocês terem uma ideia de como os políticos são e se não tiver esse mecanismo de controle, como a coisa acaba descambando aí para outro lado, o caso mais recente que nós tivemos dessas indicações políticas, não para estatal aqui, mas para um órgão importantíssimo, é o da senhora Daniela Barbalho. Pelo sobrenome, vocês já perceberam de quem que ela é próxima, Casada com o governador do Pará, Helder Barbalho, foi eleita na terça-feira para a Assembleia Legislativa do Pará. A nova conselheira, então, do Tribunal de Contas do Estado. Ela alcançou esse cargo sem qualquer influência do marido, Obviamente, não teve nada ali próximo. Eles só dormem na mesma cama, convivem no mesmo lar, mas é uma questão meramente técnica, analisada aí para essa indicação. Mas ela não é a única nesse caso. Em dezembro do ano passado, foi beneficiada com o cargo do Tribunal de Contas de Alagoas
pessoas, a Renata Calheiros, que é esposa do Renan Filho. Em janeiro, foi a Rejane Dias, que é esposa do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, eleita conselheira do Tribunal de Contas do Piauí. Marília Góes, vocês conhecem? É a esposa do ministro do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, que assumiu o cargo no Tribunal de Contas do Amapá. Aline Peixoto, esposa do ministro da Casa Civil, Rui Costa, eleita pelos deputados baianos em uma votação secreta, conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia. Dos 232 conselheiros de tribunais de contas dos estados, Thaís, 30% tem alguma ligação com políticos. Esposa, filho, irmão, sobrinho, primo, cunhado, tudo isso com governadores e ex-governadores. Os políticos brasileiros não têm maturidade para esse tipo de indicação. Se a legislação brasileira não evoluir neste sentido, nós vamos somar exemplos como esse, como estamos somando no caso dos tribunais de contas. E não há legislação que freie isso nesse caso dos tribunais de contas, que fique bem claro. Esse não é considerado um nepotismo para a legislação brasileira. Agora, no caso das estatais, nós tínhamos uma lei muito clara que foi aprovada. E agora, um ministro da corte que tem conveniência com o assunto decidiu que ela é inconstitucional de forma liminar. 8 horas